O Próximo Dia, uma revista de quadrinhos grega que estava à frente do seu tempo. Sejam bem-vindos ao Planeta Etologia. O Próximo Dia foi uma revista em quadrinhos de ficção científica publicada entre 1985 e 1986 na Grécia, pela editora Ars Longa. Logo de cara, temos 4 autores de peso mencionados na capa da revista, acompanhados dessa bela ilustração de Philippe Drouillet. O primeiro número da revista foi publicado em junho de 1985, com 98 páginas e com o subtítulo Uma Visão em Quadrinhos. As duas primeiras edições foram mensais, junho e julho de 1985, enquanto as outras 7 tiveram uma periodicidade bimestral. A título de curiosidade, a revista era vendida inicialmente por 200 e depois 250 dracmas. O tamanho da revista também é um absurdo quando comparamos com uma revista em formato americano e outra em formato magazine. A guarda da edição começa com um conto do escritor americano Robert Sheckley, Mantenha a Terra no Escuro. Robert Sheckley teve suas obras publicadas pela primeira vez em revistas de ficção científica da década de 50. Suas muitas histórias e romances são claramente caracterizados como imprevisíveis, absurdos e amplamente cômicos. Sheckley não foi só nomeado para os prêmios Hugo e Nebula, como também autor emérito pelos escritores de ficção científica e fantasia da América em 2001. O texto conta a história do ano de 2084 e o longo inverno nuclear após mísseis atômicos entre Estados Unidos, União Soviética e outras potências mundiais gerarem resultados catastróficos, inserindo a Terra na escuridão. Vale lembrar que a revista foi publicada durante o período da Guerra Fria, onde a tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos, somada à existência de armamentos nucleares e termonucleares sobre a posse desses países, tornava a expectativa de um conflito muito mais assustadora, pois um conflito desse nível causaria a aniquilação da humanidade. O texto ainda fala da readaptação de alguns sobreviventes, levando a uma era de paz e prosperidade sem precedentes. A humanidade precisa se esforçar para manter a Terra no escuro, pois a luz iria trazer consigo toda a variedade mortal de clima, plantas e outras coisas que caracterizavam um passado infeliz. Coincidentemente, durante o ano de 83, Carl Sagan e um grupo de cientistas elaboraram uma série de estudos sobre os possíveis efeitos para o planeta no período pós-guerra nuclear, considerando que haveria sobreviventes às explosões. O relatório publicado na revista Parade Magazine cunhou o termo inverno nuclear, no qual as mudanças climáticas que seriam causadas pela hecatombe nuclear tornariam inviáveis, num prazo de 2 anos, qualquer resquício de vida no planeta. O clima de tensão, conflitos iminentes e um pessimismo com o futuro iria permear o conteúdo que viria a seguir em todas as edições. Virando a página, temos então o editorial da revista e um prefácio muito interessante, com um texto sobre a proposta ousada que os editores tinham em mente na época. Aqui, um trecho que vale um destaque. O Próximo Dia não é apenas uma revista de quadrinhos, mas também uma revista de informação, pesquisa e crítica. Uma revista que quer apelar aos adultos de uma forma adulta, despretensiosa e sem reservas, porque não tem intenções. Cruel, porque não tem motivos sérios para embelezar uma realidade violenta. Erótico, porque o sexo não nos define. Político, porque tem opinião. Mas é uma revista de quadrinhos e tem que trazer para vocês alguns dos quadrinhos mais importantes da atualidade, grandes criadores e sangue novo, estilos estabelecidos e inovações. Bom, a expectativa estava estabelecida. Porém, para entendermos melhor essa proposta, vamos para um breve contexto histórico dos quadrinhos e revistas da Grécia durante os anos 80. Para o contexto histórico, vou destacar o artigo escrito por Gabriel Tombalides para o site Europe Comics sobre a história dos quadrinhos na Grécia. Para quem quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link com o artigo completo na descrição. Em 1978, Colobra, uma antologia de quadrinhos mais voltada para adultos, chegou às bancas na Grécia. Ela foi a faísca que disparou a explosão dos anos 80 na cena de quadrinhos do país. Ela foi a primeira revista na Grécia a publicar histórias de Munhoz e Sampaio, Krepax, Kino, Breccia, entre muitos outros grandes criadores da cena estrangeira, desconhecidos na época para os leitores gregos. Embora Colobra tenha durado apenas 16 edições, ela foi responsável para que outras antologias fossem publicadas, ampliando ainda mais o leque de autores na Grécia. Em 1981, as coisas começaram a mudar com uma nova história de quadrinhos chamada Vavel. Criadores como Hugo Pratt, Bilal, Manara e muitos artistas gregos mostraram seu trabalho pela primeira vez aos leitores na época. Outro destaque foi a revista Fruitopia, que foi uma série de muito sucesso que durou 50 edições, e também se tornou uma série de TV extremamente popular, que continua sendo um clássico até hoje. Agora que temos um entendimento do contexto histórico, vamos voltar para a revista, onde temos a seguir o índice e uma página inteira dedicada a uma tira do quadrinista André Franquin.
André Franquin foi um desenhista e roteirista belga muito conhecido por ser o autor de obras como Spirou, Gaston Lagaffe, Marsupilami, entre outras gigantes do mundo dos quadrinhos. A tira selecionada para a abertura da revista foi A Nona Arte, Deveríamos Saber Onde Isso Está Nos Levando, que representa muito bem o prefácio e o contexto em que o mundo estava inserido. Essa tira faz parte da série de humor negro Ideias Sombrias, que foi inicialmente publicado em 1977 no suplemento da revista Spirou Le Trombone Ilustrado. A seguir temos uma matéria muito interessante de Alain Jalbert, com o título O Poder contra a Imagem, onde o autor revela 12 truques de manipulação de imagem em fotos históricas. Aqui vale um destaque do texto. As imagens escondem verdades que nem sempre são boas de ver, memórias que seriam melhor ser apagadas, detalhes que seriam melhor ser esquecidos. Chegamos então na entrevista de Gaetano Liberatore para Rosalie Gomes, em dezembro de 1983, para a revista Heavy Metal, que aqui está entre as páginas 19 e 22. Antes de destacarmos alguns trechos dessa entrevista, vou dar uma pequena introdução sobre a vida de Liberatore. Tanino Liberatore é um desenhista italiano. Começou sua carreira em 1978 na revista Cannibal, onde desenhava tiras. De 1974 a 1978, ele desenhou capa de discos para os grupos de rock italianos da RCA. Em 1980, ocorreu um terremoto no mundo da publicação de quadrinhos, com a distribuição de Frigidaire número 1, fruto do talento de 5 jovens e grandes artistas, sob a significativa orientação e experiência de Vincenzo Sparana. Os 5 artistas em questão são bem conhecidos dos amantes de quadrinhos. Estamos falando, obviamente, de Tanino Liberatore, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Massimo Maccioli e Filippo Scozzari. O objetivo da nova revista era dar liberdade total aos artistas, livre dos constrangimentos que as revistas tradicionais colocavam aos autores, de alguma forma sujeitos a restrições ou pequenas censuras. A obra de Liberatore foi republicada em diversas revistas internacionais de quadrinhos, como a Transfer, Metal Hurlant, a Suivre, L'Echo de Savane e a Chic. A primeira história de Rancherox foi escrita em 1978, ainda em preto e branco por Stefano Tamburini na revista de quadrinhos Cannibal. Em novembro de 1980, na revista Frigidaire, foi a primeira vez que Rancherox apareceu em cores. A capa do álbum The Man from Utopia, de Frank Zappa, traz uma ilustração de Liberatore, mostrando Zappa como Rancherox. Agora vamos para os destaques da entrevista. Lembrando que Rancherox ainda estava sendo produzido na época. Para quem se interessar, eu vou deixar o link da entrevista completa em inglês aqui na descrição. Como você trabalha agora que está em Paris e Tamburini está na Itália? Usamos muito o correio. Primeiro ele me envia uma sinopse com detalhamento painel por painel, mas me deixa livre para organizar como eu quiser. Quando ele recebe minhas páginas desenhadas a lápis, ele escreve o texto e as envia de volta para mim. Então, eu os renderizo. Você já teve algum problema com uma empresa conhecida que fabrica equipamentos de fotocópia? Quando Stefano estava desenvolvendo o personagem, ele se chamava Hank Xerox. Depois, recebemos uma carta do advogado da empresa dizendo que não poderíamos usar o nome deles, que a história era violenta e obscena, e, portanto, ruim para a imagem deles. Então transformamos tudo em uma única palavra, e nunca mais ouvimos falar deles. Como você entrou no mundo dos quadrinhos? Foi um sonho de infância? Não. Sempre desenhei, mas não pensava nos quadrinhos como algo que pudesse fazer profissionalmente. Meu pai sempre tentava me impedir de desenhar. Ele dizia que não havia dinheiro nisso, mas eu continuava pelas costas dele. Comecei quando tinha 5 anos. Um dia, quando estava doente, comecei a desenhar de manhã e continuei até preencher um caderno de 500 páginas à noite. Lembro-me desse incidente muito vividamente. Procurei esses desenhos recentemente, mas parece ter desaparecido. O que você desenhou então? Desde criança eu era fascinado por sexo. Desenhei estrelas de revistas de cinema, mas tirei-lhe a roupa e dei-lhe seios bem proeminentes. Eu devia ter entre 8 e 10 anos. Como você se tornou um artista profissional? Totalmente por acaso, como tudo na minha vida. Eu realmente nunca tive que ir atrás de nada que conquistei. Que outros artistas além de Michelangelo influenciaram você? Todos. Quero dizer, todos os grandes mestres. E Moebius, Hugo Pratt, Jules Kane, quando desenhou Lanterna Verde, Corbin, mas não todo Corbin. O que eu realmente gosto em Corbin é o realismo que ele coloca no seu trabalho. Por exemplo, ele varia a iluminação para que quando um personagem se mova, a luz mude. Mesmo quando ele desenha um personagem de desenho animado com um nariz grande, ele o ilumina de tal forma, tão realista, que não parece deslocado de um cenário realista. Também gosto do Will Eisner, mas eu descobri um pouco tarde. Parte da violência em seu trabalho parece gratuita.
Há uma cena em um dos primeiros episódios em que Han Xerox esmaga a mão de uma florista. Não. Não é nada gratuito. Quando você vai a um restaurante em Roma, as pessoas continuam vindo até você para vender flores, tocar música ou apenas pedir dinheiro. E isso não para. Então, quando Han Xerox esmaga a mão da garota, ele está apenas fazendo o que, no fundo, todo italiano adoraria fazer. Esse incidente foi ideia de Stefano, mas me diverti muito desenhando. Você recebe muitas críticas de editores e leitores por causa da violência? Somente dos editores. Eles sempre acham a violência demais. Os leitores só querem saber com quem Han Xerox vai acabar na próxima sequência. De qualquer forma, a violência em Han Xerox é muito exagerada. Então não é mais uma violência. Não é uma violência real como a violência em Mad Max. Na Itália, as pessoas acham o Han Xerox engraçado porque ele é muito exagerado. É como uma torta sendo jogada na cara de alguém, ou como um faroeste espaguete. O que você acha da censura de alguns painéis da Han Xerox para o público americano? Na verdade, você viu a edição de setembro da Heavy Metal? Não. Eu entrego-lhe a edição, e ele a folheia até que seus olhos pousem nos painéis da página 19, onde um lençol foi estrategicamente adicionado para cobrir a ereção muito proeminente de Han Xerox. Liberatore solta uma gargalhada. Eles me disseram que iam colocar uma faixa preta nele. Mas isso é ótimo. Eles disseram que se não censurasse esses painéis, a revista seria proibida em pelo menos 5 estados. Isso é muito engraçado. Ele aponta para um painel na página oposta, onde Han Xerox está deitado na cama, com seus órgãos genitais flácidos à vista. Eles apenas censuram os painéis onde ele está com tesão. De qualquer forma, isso não importa. Isso realmente não faz nenhuma diferença para a história. Mas essa é uma das coisas estranhas sobre os americanos. Eu não consigo entendê-los. Em alguns aspectos eles são muito livres, e em outros são muito rígidos. Você tem algum outro projeto em andamento? Vou me casar no Natal. Pelo que você disse anteriormente, podemos assumir com segurança que a futura noiva é italiana. Sim, ela é. Mas para voltar aos projetos de trabalho, ainda tenho esperança de um dia ganhar na loteria e poder me aposentar dos quadrinhos. Se isso acontecesse, eu só faria ilustrações. Eu gostaria de continuar fazendo capas de álbuns. E também gostaria de fazer livros ilustrados. Adoraria ilustrar os romances de Gabriel Garcia Marques. A ideia de fazer ilustrações de livros é algo novo. Como essa ideia lhe ocorreu? Alguém lhe pediu para ilustrar um livro? Sim. Jodorowsky me pediu para ilustrar um dos seus romances. Ele me disse que eu poderia fazer 10 ou 200 ilustrações, o que eu quisesse. Mas ainda não fiz nada sobre isso. Eu realmente não me comportei muito bem, mas não consigo entrar nisso. Seu estilo é muito surrealista para mim. Sinto-me mais confortável com um estilo mais realista, por isso gosto de Gabriel Garcia Marques. Ele combina fantasia com realismo. Seguindo, entre as páginas 23 e 29, temos a primeira parte de Han Xerox, de Liberatore e Tamburini. Acho que vale também destacar quem foi Stefano Tamburini, que, além de um artista gráfico italiano, foi autor de quadrinhos e editor de revistas. Tamburini é conhecido principalmente por ser o co-criador do personagem Han Xerox com Liberatore. Junto com Andrea Pazienza, ele é considerado um dos mais brilhantes autores de quadrinhos italianos da sua geração. Também foi cofundador das revistas Combinazione, de 1974, Cannibale, de 1977, e Frigidaire, de 1980. Entre as páginas 30 e 33, temos um artigo interessante, historicamente falando, de Phil Wiswell, de 1985, sobre os videogames e a autenticidade que os distinguiu. Seguindo aqui, chegamos a Salammbô II, Cartago, de Philippe Druillet. Temos um texto com uma introdução do autor e um pequeno resumo da história. Philippe Druillet é um famoso artista francês. Seu primeiro quadrinho foi publicado em 1966, intitulado Les Mystères des Abîmes, onde ocorre justamente a primeira aparição do personagem Lone Sloane, que viria a ser recorrente em sua obra. Druillet foi colaborador regular da revista franco-belga Pilote a partir de 1970. Em 1975, Druillet juntou-se a Jean-Pierre Dionnet, Bernard Farkas e Moebius para formar a editora Les Humanoides Associés e a revista Metal Hurlant. A trilogia Salammbô foi originalmente publicada em 1980, nas páginas da revista francesa Metal Hurlant e posteriormente na revista Pilote. A série é composta pelos livros Salammbô, de 1980, Carthage, de 1982 e Matot, de 1986. Mas sobre o que fala a história? Philippe Druillet reimagina o romance épico Salammbô, de Gustave Flaubert, na estética futurista da ficção científica cultivada em suas muitas aventuras de Lone Sloane. Em comparação com a obra, Salammbô assume um certo lirismo e elegância narrativa,
que contrasta com seu habitual pessimismo, no seu caso cósmico, e com a crueza visual. Em resumo, uma guerra que tem mais a ver com sentimentos de orgulho, paixão e desejo do que com política. Em todas as suas obras, Druillet mostrou que se realmente existe alguém que pode representar o universo, pelo menos artisticamente, é ele, um gigante. Entre as páginas 43 e 58, chegamos a outro grande autor, dessa vez Harlan Ellison, e o conto Uma Criança e Seu Cachorro. Harlan Ellison foi um escritor americano com muitos trabalhos influentes no estilo da ficção científica chamada New Wave, nos anos 60 e 70, que tinha como característica uma grande experimentação na forma e no conteúdo das histórias, e uma ênfase nas ciências psicológicas e sociais em oposição às ciências físicas. Ellison chegou também a vender histórias para EC Comics, fez o roteiro de um episódio de Star Trek e teve uma carreira recheada de prêmios, com destaque para o prêmio Hugo Awards. Em 1967, Isaac Asimov descreveu Harlan Ellison como o símbolo de uma segunda revolução na ficção científica à medida que a ciência retrocedeu e as técnicas ficcionais modernas ganharam destaque. Stephen King considerou a coleção de contos de Harlan chamado Strange Wine como um dos melhores livros de terror publicados entre os anos de 50 e 80. Após essa breve introdução, voltemos ao conto. A história trata de um garoto chamado Vic e seu cachorro telepático Blood, que lutam juntos para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico após a Terceira Guerra Mundial Nuclear entre os americanos e os soviéticos. A história original de 1969 foi adaptada para uma versão cinematográfica com o título A Boy and His Dog, de 1975. A série de histórias de Ellison também foi adaptada em uma série de quadrinhos em preto e branco e em 2 edições, ilustrada por Richard Corbin. Teve o título Vic and Blood, The Chronicles of a Boy and His Dog, publicada pela Mad Dog Graphics em 1987. E 2 anos depois, foi lançada em um único volume, dessa vez colorida, pela editora NBM Saint Martin. Seguindo as páginas e voltando para os quadrinhos, temos outro gigante na sequência, dessa vez Enki Bilal. Enki Bilal é cineasta, desenhista e roteirista de histórias em quadrinhos francês. Nasceu em Belgrado, Sérvia, em 1951 e mudou-se para Paris com 9 anos de idade. Aos 14, conheceu René Goscinny, que o encorajou a se tornar desenhista de quadrinhos. Quando Bilal tinha 20 anos, ele produziu caricaturas políticas para Pilote, de Goscinny. Em 1971, ele se destacou na comunidade de artes plásticas ao ganhar o prêmio de Novo Talento da revista Pilote. Enki Bilal é provavelmente um dos artistas gráficos mais criativos e talentosos do mundo. Ao mesmo tempo, ele também é uma figura controversa e incompreendida, cujo trabalho aborda questões históricas profundas. O trabalho de Bilal tem sempre um tom sombrio, tanto tematicamente quanto visualmente. Os níveis de profundidade tornam suas ilustrações maravilhosas para serem exploradas por seus próprios méritos, independente da narrativa. Isso também confere peso visual até mesmo às páginas mais claras e serve para enfatizar o tom mais sombrio de suas histórias, que são fortemente influenciadas pelas guerras civis iugoslavas de sua infância. Memórias de Além Espaço é uma compilação das primeiras histórias de ficção científica feitas por Enki Bilal. Histórias curtas, concebidas como uma homenagem à ficção científica tradicional, com as suas estranhas criaturas, mundos futuristas e planetas perigosos. A arte, como sempre, é deslumbrante. Chegando à página 69, temos o autor Philippe Caza. Aqui temos um breve resumo de sua vida até o momento, com destaque para essa frase: pretendo continuar minhas explorações na alma humana. Entre as páginas 70 e 78, temos o quadrinho de Philippe Caza intitulado O Flautista, que faz parte da coleção de contos de The Age of Darkness, de 1975. Philippe Caza-Maheu é um quadrinista francês que começou a publicar seus trabalhos na revista Pilote e, alguns anos mais tarde, passou a fornecer trabalhos dentro do gênero de ficção científica para a revista francesa Metal Hurlant. A arte de Caza é impressionante em detalhes e uso de cores, e é claramente influenciada por Moebius e Druillet, uma combinação excepcional, enquanto o texto tem forte influência de Harlan Ellison. É uma obra que traz uma qualidade que é ao mesmo tempo pictórica e também artística, com gradientes usados minimamente em conjuntos com planos dentro de uma paleta de cores que raramente excede um conjunto de tons. Isso, junto com as suas composições incríveis, tornam cada página dessa HQ digna de um pôster. Entre as páginas 79 e 83, temos o texto de Marie-Odile Delacroix, um dissidente americano, Larry Flynt e a revista americana Hustler nos anos 70. Seguindo, entre as páginas 84 e 90, temos o quadrinho A Vida de um Rato em um Mundo de Chacais, de Villemin. Philippe Villemin é um quadrinista francês que começou no mundo dos quadrinhos em 1977, com trabalhos para as revistas francesas L'Echo de Savane, A Haïkyri,
Chalier Mensuel. Ao contrário da chamada linha clara, considerado por ele como beta ou estúpido, Vieman possui um estilo instintivo e confuso, que muitos consideram como linha suja. Ele gosta de rabiscar, borrar, redesenhar, recortar e colar deliberadamente seus desenhos até conseguir um resultado que satisfaça seus instintos considerados animais. Além de um estilo de desenho que derrubou totalmente as convenções dos quadrinhos na época, sendo extremamente provocativos, ele se destaca pelo tom intransigente e pelo amor à vulgaridade. Algumas curiosidades sobre o autor que vale destacar é que ele foi considerado um anticonformista com tendências anárquicas, mais do que um mero malfeitor, mas menos radical que um punk. Em 1995, Vieman venceu o Grande Prêmio de Festival de Angoulême, uma decisão que irritou o cartunista belga e criador de Lucky Luke, membro do júri na época, que deixou a cerimônia da premiação em protesto. Em 2015, Vieman entrou para a tira semanal satírica da revista Charlie Hebdo, um autor que divide opiniões. Passando para as páginas 91 a 93, temos um longo texto intitulado Quadrinhos de Rua, a 12ª Exposição Internacional de Angoulême. O texto aborda a história do Festival de Angoulême, premiações e história até 1982, seguido da 16ª Feira Internacional de Quadrinhos em Lucca. O destaque do texto fica para esse trecho. A cada dia, os quadrinhos ganham mais espaço em nossas vidas como meio de comunicação, como forma de expressão artística ou mesmo como reflexo direto da sociedade. O número de álbuns publicados todos os anos aumenta exponencialmente, ao mesmo tempo que uma infinidade de novos artistas, principalmente franceses, belgas e italianos, aparecem em primeiro plano, abrindo novos horizontes de expressão através do design. Os quadrinhos são hoje parte integrante da nossa cultura e se estabeleceram como uma forma de leitura clássica. Outro trecho que vale ressaltar é sobre o Festival de Angoulême. O objetivo do festival, de acordo com o governo francês em 82, era de preservar o patrimônio internacional da banda desenhada e da animação, apoiar o desenvolvimento desses novos meios de expressão e comunicação, colocando à sua disposição as conquistas tecnológicas. Sobre a Feira Internacional de Quadrinhos em Lucca, vale uma pequena intro sobre o festival. Hoje chamada de Lucca Comics and Games, é uma convenção dedicada à banda desenhada, filmes de animação, RPG, videogames e tudo que se enquadra na imaginação, fantasia e ficção científica. Ele é realizado em Lucca, na Itália, tradicionalmente no final de outubro. É o maior festival de quadrinhos da Europa e o segundo maior do mundo depois do Comic Cat, em Tóquio, no Japão. Em 2022, o festival vendeu perto de 320 mil ingressos, batendo o recorde estabelecido em 2016, quando atraiu 270 mil participantes. Para se ter uma dimensão, a CCXP 23 reuniu 287 mil pessoas. Entre as páginas 94 e 95, temos a crítica de Guy Delcourt sobre o filme Led by the Nose, de 1984, do diretor francês Gérard Lauzier. Além de diretor, ele também foi quadrinista e teve uma carreira recheada de prêmios. Seguindo para as páginas 96 e 97, temos uma nota crítica de Dimitris Arvanitis sobre Duna, de David Lynch. Chegando ao final da revista, na página 98 temos o catálogo da editora Ars Longa com o anúncio de Rezé, o grande Remali, que chegaria em breve pela editora. E terminamos na página 99 com um texto sobre como ser um assinante para as futuras edições da revista. Para finalizar, essa foi uma série que infelizmente durou apenas 2 anos e conseguiu produzir 9 edições. Eu acredito que ela estava um pouco à frente do seu tempo. No último número, afirma-se que o preço da revista deve ser bastante aumentado para que fique dentro dos padrões estabelecidos, tamanho grande, muitas páginas ilustradas, muita cor, etc. Ou deve ser fechada para não sobrecarregar ainda mais os leitores, os poucos, mas fanáticos que vinham acompanhando a revista. Obviamente, a segunda solução foi escolhida. Na verdade, uma 10ª edição da série também foi anunciada para poder apresentar a sequência final de A Cidade que Nunca Existiu, de Bilal e Cristã, juntamente com outros materiais no estilo da revista. No entanto, isso nunca chegou a ocorrer. E no mercado saturado para os padrões gregos, por revistas como Babel e Parapende, autores como Druillet, Vieman, Casa ainda se dirigiam a um público muito pequeno. Foi um empreendimento corajoso, mas condenado por muitos. Difícil e um tanto incompatível entre si e seus objetivos. Fica aqui o registro desse grande material. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não deixem de clicar no botão curtir e compartilhar com outros fãs de revistas. Todo comentário também é bem-vindo. Até a próxima!